Gente, estamos iniciando o mês de dezembro de 2020. Ano que não precisa nem a gente aprofundar muito. Ano dificílimo, problemático. Um ano que nos deixou psicologicamente abalados, apreensivos, angustiados. Emocionalmente, nós estamos sem a menor sombra de dúvida, perturbados. Assim, ainda está sendo o ano de 2020. Estamos finalizando, mas infelizmente esse é o quadro que atravessa hoje não apenas o Brasil, mas o mundo inteiro, grande parte do mundo. O planeta vive um momento difícil de transição. Estamos atravessando toda essa problemática desse vírus, que infelizmente aí já tirou tantas e tantas vidas. E se não tomarmos os devidos cuidados, não tivermos as precauções necessárias, tudo isso ainda pode ter um agravamento muito maior. Então, ouvindo relatos e mensagens, através de e-mails, conversando diariamente com as pessoas que têm contato comigo nas redes sociais, é perceptível essa preocupação de todos nós com o nosso amanhã. Aí se aproximando o Natal que será completamente diferente de anos anteriores. As reuniões familiares, as celebrações, a casa cheia, familiares, amigos, serão substituídas por uma comemoração muito discreta, muito silenciosa e de certa forma até triste também, não é? Então, em meio dessas conversas e tal, diárias, onde a gente troca as preocupações de cada um, eu resolvi trazer uma mensagem de motivação, uma coisa muito simples. Possamos injetar uma boa dosagem de ânimo, de entusiasmo e tirar um pouquinho dessa angústia que nos invade nesse momento. Pensar em coisas melhores, ter melhores perspectivas, ter um pouco mais de otimismo, um pouco mais de esperança e, acima de tudo, fortalecer a nossa fé de que tudo vai passar, não é? Que tenhamos a responsabilidade de contribuirmos para que também isso passe logo, porque não vai ser assim tão rapidamente. Então, cada um precisa fazer a sua parte para que a gente se liberte de todo esse sofrimento, de toda essa corrente, de todo esse aprisionamento e possamos outra vez respirar, ter o nosso oxigênio de volta, ter a liberdade do ir e vir, ter de volta a possibilidade de abraçarmos, de beijarmos, de ter contato com as pessoas que tanto amamos, que possamos ter a nossa vida renovada em dias melhores. E pensando nisso, eu resolvi trazer para você uma mensagem muito singela. Com certeza você já leu em algum lugar. Então, olha, hoje, especialmente hoje, eu quero trazer para você uma mensagem muito linda, com um significado muito especial. Inclusive, eu já fiz postagens sobre ela aí nas minhas redes sociais. Quero dividir com você nesse momento, né? Talvez você ainda não conheça ou não ouviu falar sobre uma planta oriental considerada sagrada e que tem inúmeros significados. Ela é adorada em países como Índia, Japão e Egito. No Japão, então, ela é muito venerada e muito comum em grande parte daqueles jardins exuberantes. É um símbolo de graciosidade, elegância e beleza interior. É como se fosse a própria perfeição. Você sabia que elas podem ficar até 5.000 anos sem água? Olha que coisa. Ligada à espiritualidade em religiões como o budismo e hinduísmo. A forma física dessa flor, ela é semelhante
a evolução humana. É uma flor totalmente aquática, a sua raiz se desenvolve no fundo dos lagos e dos rios. Quando anoitece, o que acontece? Ela se fecha completamente. Com o nascer do dia, ou seja, com os primeiros raios do sol, ela reaparece, ela volta e se mostra outra vez. E é exatamente esse, digamos, esse estilo de vida que faz essa planta possuir um grande significado espiritual. Ela tem a capacidade de sair da lama para florescer novamente, simbolizando o nascimento e o renascimento, principalmente aí na crença dos egípcios. Ela possui diferentes cores e cada uma, claro, possui um significado especial. Para os budistas, por exemplo, a mais significativa de todas é a que tem a cor rosa, por representar fisicamente a figura do Buda. Branca, ela representa a pureza do corpo, da mente e do espírito. A amarela representa a energia do sol, a felicidade. A vermelha simboliza os sentimentos de amor e compaixão. Agora, existe uma que é a mais exaltada de todas elas. É a flor de cor azul. Além dela ser muito chamativa, ela possui uma atitude diferenciada em relação às demais. Por exemplo, enquanto a vermelha ela se abre totalmente, completamente, a azul é exatamente o contrário. Ela vai se abrindo de forma parcial, ela floresce e abre de forma lenta, pouco a pouco. E essa atitude diferenciada, digamos assim, ela representa a sabedoria e o conhecimento infinito. São tantas as curiosidades sobre essa planta, mas tantas, que se fôssemos aprofundar, levaríamos um tempo bem maior para poder ter conhecimento de cada detalhe, de cada curiosidade sobre ela. A capacidade de se manter limpa traz o poder da autocura. Sabe por quê? Porque ela nasce e sobrevive em águas repletas de lama e lodo. Veja que coisa interessante, elas poderiam reaparecer, ou seja, surgir completamente sujas, mas muito pelo contrário. Cada vez que elas sobem, que elas reaparecem, elas estão limpas, estão belas, estão plenas. Uma coisa muito interessante. É uma beleza realmente fascinante. Jamais veremos essa flor suja. O povo hindu faz questão de relacioná-la com a criação do universo. Por fim, meus amores, além dela possuir inúmeros significados espirituais, ela tem um cheiro inconfundível, um aroma muito especial. Então, essa mensagem é para fortalecer a sua, a minha, a nossa espiritualidade. De repente você está meio que borocochô, está meio depressivo, desanimado, desmotivado, está apático, sem entusiasmo para nada. E de repente vem essa mensagem com todo esse significado em torno da flor de lótus. Um significado tão único e tão poderoso e tão absolutamente singular. Veja você, imagine uma flor sair do lodo, da lama, ressurgir limpa, bela e plena, né? Atravessar tudo isso, sair lá do fundo e chegar lá na superfície muito mais bela, muito mais linda do que nunca. Veja você, como se nenhuma sujeira, como se nada tivesse tocado nela. Percebe como é semelhante aos nossos momentos difíceis? Muitas vezes nós temos que atravessar momentos dificílimos, momentos que acarretam muito sofrimento na nossa vida. Muitas vezes nós temos que ser lançados lá no fundo do poço, sabia? Às vezes a gente tem que chegar lá embaixo
para que a gente possa olhar para cima e de repente a gente encontrar uma luz maravilhosa que vai nos guiar, entende? De uma outra maneira, para que possamos ter a capacidade de nascer e renascer no meio das adversidades, no meio de todas essas dificuldades. Então é isso, né? Olhe para você, olhe para dentro de você. Nós somos imperfeitos, nós somos frágeis, nós temos momentos em que precisamos de colo, precisamos de abraço, precisamos de apoio, precisamos de palavras carinhosas, nós precisamos de ajuda. Nós somos frágeis, ainda estamos engatinhando nesse processo dificílimo que se chama evolução, e nada acontece assim da noite para o dia. Portanto, não se culpe tanto em relação a isso. Procure descansar um pouquinho a sua mente, procure silenciar um pouquinho e entender que nada é por acaso, e tudo nessa vida existe uma razão, existe uma explicação para cada acontecimento que vem ao nosso encontro no decorrer da nossa vida, da nossa existência, e que acima de tudo, tudo passa. Por mais difícil que possa parecer o momento, ele também vai passar. Exatamente como a flor de lótus, olhe para a sua beleza, olhe para a sua força, olhe para a sua capacidade de superar dores, sofrimentos, desafios e vencer todos esses obstáculos com calma, com sabedoria. Busque essa força interior que de repente você nem sabe que possui. Muitas vezes a gente precisa ser lançado de um lado para o outro, em circunstâncias que a gente jamais imaginaria, mas isso é um teste, né? É um teste para medir a nossa capacidade de lidar com essas situações difíceis que se apresentam para cada um de nós em diferentes momentos aí das nossas vidas. Precisamos vencer esses obstáculos. Procure ser tão lindo, tão linda, tão forte, tão guerreiro, tão guerreira quanto a flor de lótus, que por ser tão perfeita no seu estilo e no seu desenvolvimento, nesses inúmeros significados, ela é representada nas mandalas e muito usada também em pessoas que curtem, né, gostam assim, de tatuagens. Ela é um símbolo que é muito buscado quando a pessoa vai fazer determinadas tatuagens, exatamente por representar, por ter um significado muito especial. Essas pessoas que buscam a flor de lótus exatamente para demonstrar que foram capazes de superar as dificuldades, de atravessar os desertos, de atravessar as adversidades que a vida em algum momento trouxe. São pessoas que desejam demonstrar que foram capazes de vencer. Então eu não sei, de repente, que tipo de problema que você está passando nesse exato momento. Eu procurei abranger o momento que nós estamos atravessando, esse ano muito difícil, muito problemático. Como eu falei no comecinho do vídeo, as pessoas estão muito tensas, estão nervosas, apreensivas com o amanhã, não é? Está tudo muito ainda, muito nebuloso, digamos assim, está tudo muito incerto, mas eu quis deixar essa mensagem para você para que mantenhamos a nossa fé inabalável de que tudo vai passar no momento adequado, que não esqueçamos de cuidar um do outro para que possamos nos livrar dessa fase tenebrosa o mais rápido possível. Não esqueçamos a responsabilidade que cada um tem em relação à própria vida e em relação a cada um dos nossos semelhantes. É imprescindível que você não esqueça disso jamais. E que possamos, sim, manter o otimismo, manter a esperança, manter a fé que dias melhores virão, que tudo vai passar. O sol vai voltar a brilhar, o oxigênio virá,
mais puro, que enfim nós poderemos respirar aliviados, poderemos viver e não sobreviver como acontece nesse momento. Que a partir de agora, cada um de nós, eu, você que me assiste nesse momento, possamos realmente entender o significado da flor de lótus, possamos assumir esse estilo de vida de tanta força, de tanta coragem, de tanta beleza, de tanta luz, sair lá do fundo e renascer pleno e renascer plena diante da grandeza da vida. Sejamos, cada um de nós, uma linda e maravilhosa flor de lótus. Muita luz e muita paz. Até a próxima.